Vivemos. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Suni Gentilau, pastor da Primeira Igreja Batista em Campo Formoso. Eu tenho um convite especial para você. Dia 6, às 20h30, estará estreando um podcast que a gente gravou aqui e eu quero convidar você às 20 horas a assistir esse podcast. Foi uma conversa maravilhosa. Você não pode deixar de assistir este podcast. Tenho certeza absoluta que você vai ser abençoado. Olha, dia 8 agora deste mês de setembro, eu estarei na Primeira Igreja Batista de Jacobina, no aniversário da igreja. Serei o preleitor no culto da manhã e culto da noite. Eu quero convidar você aí de Jacobina a estar conosco na Primeira Igreja Batista em Jacobina. Deus abençoe. Eu aguardo vocês, estarei com vocês aí em Jacobina. Essa noite nós vamos continuar nossa reflexão que nós começamos na semana passada. Você que está aqui e você que está no YouTube acompanhando, quero saber se você lembra. A gente tem incentivado, a todos os irmãos a pegar o seu caderninho de anotações, para você fazer as suas anotações da mensagem, para você conferir os textos bíblicos e a referência que nós temos dito. Então a gente tem incentivado cada um dos irmãos a fazer isso, a marcar aí a sua Bíblia, a acompanhar cada uma dessas mensagens que nós temos feito aqui. E eu quero saber se você lembra, semana passada o pastor Fabrício começou uma reflexão, e ele falou que nós tínhamos planejado essa mensagem em um domingo, mas nós achamos melhor dividir em 2 domingos para ficar mais fácil. E ele até brincou que ele estava tossindo bastante, que eu estava ali de stand-by pronto para entrar caso ele não conseguisse conduzir a mensagem até o final. E eu quero saber se você lembra qual era o tema dessa mensagem. Porque eram 4 pontos e nós falamos 2. Então, se você que está aí em casa, você lembra, escreve aí nos comentários que a gente está acompanhando. E eu quero saber se você lembra o tema da mensagem. Eu quero saber se aqui no templo, fora o pastor Fabrício, o pastor Fabrício não pode comentar, tá? Eu quero saber se você que está aqui, você lembra qual era o tema da mensagem de semana passada. Vamos ver se alguém lembra. A gente está trabalhando maturidade. Estamos trabalhando Efésios, capítulo 2. Pegamos ali a partir do verso 19 e seguimos até o verso 22. Mas eu quero saber se você lembra do tema da mensagem de semana passada. Vamos lá. Se você fez as suas anotações aí. A gente esteve trabalhando, falando sobre uma igreja que precisa estar firmada em Cristo. Então busca suas anotações da semana passada e vê se você acha o tema da mensagem aí que você colocou. E já localiza Efésios 2 aí para você poder acompanhar. O tema da mensagem, depois eu vou ver aqui, as pessoas já estão começando a comentar, foi sobre maturidade, está no caminho. Mas o tema foi uma igreja edificada em Cristo. Esse foi o tema da mensagem de semana passada, não é isso? Uma igreja edificada em Cristo. E nós então trabalhamos 4 pontos, ou vamos trabalhar 4 pontos. Semana passada nós trabalhamos 2. E eu quero só recapitular rapidamente para você se situar, tá bom? Depois, se você quiser, você pode entrar lá no YouTube e assistir a mensagem da semana passada para você entender. Mas o pastor Fabrício estava falando ali sobre maturidade, que é o tema que nós temos trabalhado durante todo esse ano. E ele falou, inclusive, de que maturidade não tem relação com a idade, maturidade não tem relação com o tempo de igreja, mas a maturidade tem a ver sim com o nosso nível de relacionamento com o Senhor. Então não é porque você tem muita idade ou pouca idade que a sua maturidade vai ser maior ou menor.
Não é porque você talvez tenha muito tempo na igreja ou pouco tempo na igreja que o seu nível de maturidade vai automaticamente ser maior ou menor. O que vai influenciar é o nível do seu relacionamento com o Senhor. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. E ele também falou sobre outras coisas. Ele fez uma pergunta que era: o que vem à sua mente quando nós falamos de igreja, da palavra igreja, né? E aí ele desfez aqui alguns conceitos que muitas das vezes vêm de maneira errônea à nossa mente sobre o que é igreja. E a partir daí a gente então foi falar do conceito verdadeiro e genuíno de igreja, ok? Que é o grupo de pessoas regeneradas, tá bom? Que se reúnem para glorificar e para adorar a Deus. E teve uma outra coisa também que ele falou que foi muito interessante, que era o seguinte: duas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Quem lembra dessas duas coisas que nós não podemos fazer sozinho? Ele falou de duas aqui. Ele até falou e brincou com alguns jovens aí, né, que estão no momento da vida. Tem duas coisas que a gente não pode fazer sozinho. A primeira é, vamos ver quem lembra? Se casar, exatamente. A primeira é se casar. Não dá para você fazer isso sozinho, ok? Então essa é a primeira coisa. E a segunda é ser cristão. E nós até tivemos uma outra mensagem aqui que falava sobre isso, que nós, cada um de nós de maneira individual, nós somos templos do Espírito Santo, mas para sermos igreja, nós precisamos estar juntos, ok? Então não há como ser cristão sozinho. E aí, durante essa introdução, ele falou de 2 pontos. Primeiro ponto era: a igreja de Jesus é um povo vivendo em unidade em meio à diversidade e à adversidade, ok? Então esse foi o primeiro ponto que ele falou na semana passada. E o segundo foi, esse é o ponto que a gente vai falar essa semana, ok? Então eu já estou adiantando aqui a mensagem. Então essa é a introdução que eu queria fazer, só para você relembrar tudo aquilo que nós falamos semana passada, tá bom? Em cima desse texto bíblico. E hoje a gente prossegue então falando de 2 pontos muito importantes. Eu quero convidar você que está com a sua Bíblia a abrir lá em Efésios capítulo 2 ou acessar a sua Bíblia, tá bom? Para que você possa acompanhar os textos que nós vamos ler no dia de hoje, tá bom? E que nós vamos trabalhar durante este tempo, tá bom? Então, localiza aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, e nós vamos começar a leitura do nosso texto de hoje. E diz o seguinte: eu vou ler a partir do verso 19, que foi todo o texto que a gente trabalhou desde a semana passada, mas depois eu vou ler com você só o texto que nós temos trabalhado, os versículos que a gente vai trabalhar no dia de hoje, tá bom? E é o seguinte, a partir do verso 20, a minha versão, verso 19, perdão, a partir do verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus no Espírito, ok? Então esse foi o texto que nós trabalhamos desde a semana passada. Semana passada a gente viu, de fato, a partir do verso 19, a igreja de Jesus, um povo vivendo em unidade em meio à diversidade. Semana passada nós também vimos, a igreja tem como base Cristo. E no dia de hoje, nós vamos ver o terceiro ponto, que é a vida comunitária. Ou seja, ser igreja é uma disciplina espiritual necessária. E eu queria que você voltasse comigo lá no verso 21 e verso 22, no qual vai dizer o seguinte: no qual todo o edifício bem ajustado cresce
para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite é sobre ser igreja, sobre esta vida comunitária. Esta vida que nós estamos desenvolvendo ao longo desses anos como Comunidade Batista Hope, e durante todo este ano nós vamos ser ainda mais intencionais em falar sobre isso. Temos vivido um tempo na sociedade e no mundo onde as relações se tornaram ainda mais distantes, ainda mais superficiais. E nós precisamos, como igreja, estarmos atentos para que isso não entre em nosso meio e que a gente então deixe de ter essa vida comunitária. E eu quero recapitular algo muito importante que vai fazer todo o sentido na explanação desse texto, que é desde lá do Antigo Testamento como acontecia esta relação entre Deus e o seu povo, e o privilégio que eu e você temos no dia de hoje. Quando a gente olha lá em Gênesis, no início, Deus, ele andou com o seu povo. Quando a gente vai para Êxodo, Deus decidiu então morar com o seu povo. E Deus habitou no tabernáculo, até o momento em que os pecados de Israel afastaram a glória de Deus do tabernáculo. A seguir, Deus então ele habitou no templo. Mas novamente Israel pecou e a glória do Senhor abandonou o templo. E mais adiante, Deus então habitou o corpo do seu Filho, Jesus Cristo, a quem os homens despiram e pregaram numa cruz. Hoje, por meio do Espírito Santo, Deus habita na igreja, não no templo de pedra, não nesse espaço a qual nós estamos reunidos aqui nesse dia e neste horário, mas ele habita no coração daqueles que confiam em Cristo Jesus e na igreja, na sua coletividade. Então eu queria fazer esta recapitulação ou esta linha do tempo exatamente para mostrar para você a preciosidade e o privilégio que nós temos. Porque neste verso 21, quando ele começa dizendo que no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, eu quero destacar com você algumas palavras-chave nesse texto. Quem teve em algumas das nossas aulas ali dos jovens e adolescentes já sabe aí o que são as palavras-chave do texto. A gente já fez ali 2 mini exegeses, mostrando alguns recursos que a gente pode usar. Então eu queria que você sublinhasse aí, primeira palavra-chave, edifício, no verso 21. Essa palavra edifício, de fato, o autor está querendo fazer o paralelo ao templo, à construção, para que aquelas pessoas pudessem entender, porque essa imagem do templo, essa imagem da construção, era algo palpável, era algo muito nítido para eles. E esse templo, ele tinha ali várias partes, ele era dividido. E o templo, então, que a gente vê registrado lá no Antigo Testamento, ele tinha o espaço e as áreas que a gente pode se dizer como áreas comuns, a área onde a maioria do povo estava e aonde o povo celebrava, e havia um local que era chamado de Santo dos Santos, que era separado por um véu. Como se fosse, eu vou usar o exemplo daqui, imagine que aqui tivesse um véu, daqui para lá era o Santo dos Santos. E o Espírito Santo, então, ele descia neste espaço, no momento pontual, para então consumir o sacrifício que tinha sido preparado ali, e perdoar os pecados de todo o povo. E só quem passava deste véu para lá era o sumo sacerdote, que se preparava durante longos períodos para que ele pudesse adentrar aquele local e preparar esse sacrifício. Era assim que acontecia. O Espírito Santo ele descia ali de maneira pontual em um local específico. Era mais ou menos
essa descrição do templo. É claro que se você for pesquisar, existem várias outras partes, existem vários outros detalhes, mas de maneira rápida, para que a gente pudesse entender a importância desse texto, eu queria que você imaginasse essa cena. E a gente começa destacando essa palavra edifício de fato, para lembrar primeiro do prédio. Mas, olha só o paralelo que ele faz logo adiante, quando ele diz, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E aí eu quero que você sublinhe, templo, santo e Senhor. Porque quando a gente vai olhar, lá na língua original, esta palavra templo que está aí, ela a terminologia dela não é fazendo referência àquele espaço comum, aonde as pessoas, aonde a maioria do povo estava reunido para celebrar e para adorar a Deus. Mas a palavra templo que está descrita aqui, na língua original, ela está fazendo referência direta ao Santo dos Santos, ao local aonde o Espírito Santo descia para consumir o sacrifício e perdoar os pecados do povo. É no local mais íntimo, é no santuário interior, é ali, é com esse significado que essa palavra foi empregada no texto. E por isso, o autor coloca dizendo de que nós crescemos para nos tornarmos templos santos. E esse templo santo só acontece se nós estivermos no Senhor. E o que o autor está querendo mostrar para o povo é dizer o seguinte: olha, o Espírito Santo do Senhor, ele não está mais no edifício, ele não está mais no prédio, apenas atrás do véu, no Santo dos Santos, mas agora ele está dentro de você, ele está no seu coração, a partir do momento em que você o reconhece como o único e suficiente Salvador da sua vida. E por isso nós nos tornamos um templo santo, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, não por aquilo que nós podemos fazer, mas porque nós estamos no Senhor. Não há como ser templo do Espírito Santo sem estar debaixo da direção do Senhor. Não há como ser templo do Espírito Santo isolado. Nós precisamos estar juntos como igreja. E o autor vai mais adiante, no verso 22. Ele diz: no qual também vós juntamente sois edificados. E eu queria convidar você a sublinhar aí, juntamente sois edificados. Ou, talvez em outra versão, vai dizer: neles vocês também estão sendo edificados juntos. Você pode sublinhar, edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito, ou para morada de Deus em Espírito. E eu quero convidar você a sublinhar a palavra morada, que está aí. E nós vamos olhar para essas expressões. Quando nós falamos de uma vida comunitária, nós falamos de ser igreja, nós colocamos, para que ficasse mais fácil a sua assimilação, de que ela é uma disciplina espiritual necessária. Ela não é opcional. Porque se nós estamos dizendo que ser igreja é estarmos juntos, não há como ser igreja de maneira isolada. Não há como ser igreja apenas assistindo os cultos pelo YouTube. Não há como ser igreja você apenas lendo a Bíblia em casa, sozinho. Não há como você ser igreja sem estar nos pequenos grupos. Não há como você ser igreja sem estar neste local celebrando ao Senhor, sem estar em unidade com os irmãos em Cristo, adorando e cultuando, chorando junto com os nossos irmãos, se alegrando com os nossos irmãos. Não há como você ser igreja isoladamente.
Agora, esta é uma disciplina que precisa ser exercitada nos nossos dias. No verso de 22 vai dizer que no qual também vós juntamente sois edificados. Quando nós estamos reunidos como igreja, nós temos o privilégio e a oportunidade de crescermos juntos, porque cada um que está aqui tem um nível de maturidade diferente, e vai ter a oportunidade e o privilégio de ajudar o seu irmão, ou de ser ajudado pelo seu irmão. Talvez algo que seja um desafio muito grande para você como cristão, para o seu irmão, ele já vivenciou situações parecidas, ele já passou por esse momento, e ele vai poder estar ali ao seu lado e acalmar o seu coração e ajudar você a passar por isso. Assim como talvez você já viveu muita coisa, e isso não está ligado ao tempo que você tem na igreja e nem à sua idade, ok? Assim como nós falamos lá na semana passada, mas tem a ver com o seu relacionamento com Deus. E você vai poder ajudar o seu irmão que está ao seu lado, passando por um momento difícil e por um momento desafiador nesse instante. Mas esse templo, essa igreja, ela só pode crescer se ela estiver em unidade, se ela estiver unida e crescendo junto. E é isso que o autor coloca. Por isso que eu fiz questão de citar duas versões diferentes, porque ajuda para a nossa compreensão. Quando ele diz em uma outra versão, nele, e quem que ele está fazendo referência aqui? No Senhor Jesus. Quando ele começa dizendo no verso 22, ele diz, nele vocês estão sendo edificados juntos. Ou seja, quando nós estamos unidos em Cristo Jesus, quando nós estamos firmados diante da sua palavra, diante dos seus ensinamentos e da sua orientação, nós então crescemos juntos, segundo a sua palavra, segundo os seus princípios e os seus valores. Não há como crescer longe de Cristo. Por isso que durante todo esse ano nós temos usado essa imagem que você está vendo aqui, para falar de maturidade, para falar de crescimento. Para que uma árvore possa crescer e amadurecer, tudo precisa funcionar de maneira harmoniosa, para que então ela cresça e dê belos frutos e seja frondosa. Se algo não estiver bem, ela pode não crescer como deveria. Agora, até mesmo esta árvore, ela tem ali uma ação, se a gente pode dizer assim, de cumplicidade, porque tem algumas coisas, alguns fungos, algumas pequenas intervenções que podem acontecer, que ela mesma une forças para conseguir combater e ajudar, para que aquele mal ou aquela interferência externa não abale o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E quando nós estamos falando de igreja, de crescermos juntos, de sermos edificados em Cristo Jesus, este deve ser o nosso sentimento e a nossa preocupação, de estarmos unidos, buscando o crescimento e a maturidade. E aqui, como a gente tem dito desde o início, o crescimento aqui não é simplesmente e apenas numérico, mas é a nossa maturidade em Cristo Jesus, de estarmos juntos, de percebermos quando algo está tentando interferir ou abalar esse desenvolvimento e esse crescimento, de como igreja nos unirmos em oração ou em ação mesmo prática, para atacarmos aquele foco e ajudarmos a superar aquela dificuldade. E sabe como muitas das vezes isso acontece? Quando nós olhamos um irmão nosso, um irmão em Cristo na fé, que está passando por uma dificuldade, por uma luta gigante, e que muitas das vezes você percebe que ele está ali, a bateria está arriando, a passada dele está ficando um pouco mais fraca, ele está perdendo o pique, e aí é o momento de você fazer, sabe o que? De você ir atrás dele, é de você procurar
e falar assim: meu irmão, o que está acontecendo? Eu vim orar com você, como é que eu posso te ajudar? Eu estou aqui com você, não desanima não, vamos lá. Como é que eu posso ajudar além de orar por você? Porque isso eu já tenho feito. É dessa maneira, é dessa forma prática que nós colocamos este princípio que nós estamos falando aqui para funcionar no nosso dia a dia. É não apenas mandar para o líder de pequeno grupo e falar: olha, eu senti falta de fulano. Não, mas é você entender que você é a igreja. E que este irmão que está sofrendo, que está passando por uma luta e por uma dificuldade, é seu irmão. E por isso também é seu dever ir até ele e falar assim: meu irmão, estou sentindo sua falta, eu estou preocupado com você. E talvez insistir 1, 2, 3 vezes para saber o que está acontecendo. Mas esta é a colocação do autor a esta carta, mostrando para essa igreja que muitos desses irmãos ainda tinham um conceito de que o templo que eles precisavam trabalhar e que eles precisavam empregar forças para construir e edificar e fazer crescer era o templo físico. Eram as paredes, eram as pedras que precisavam ser empilhadas. Mas o que Jesus estava mostrando para eles é que, na verdade, eles precisavam empregar forças em vidas. Eles precisavam empregar forças no cuidado com o seu próximo, no cuidado com os seus irmãos em Cristo. Porque agora o Espírito Santo habita em cada um de nós. E nós é que somos templo do Espírito Santo. É claro que nós não deixamos de sonhar com o nosso espaço físico. Os irmãos sabem dos sonhos que a gente tem aqui, né? A gente sonha por um espaço maior. Pastor Fabrício ora por uns, eu oro por outros. Eu ainda não perdi a minha esperança, irmão Josimar, naquele galpão ali da frente. Não perdi não, eu oro por ele. E pastor Fabrício segue lá orando por outros, e a gente tem sonhado com isso. Mas como igreja, nós temos orado e investido muito mais tempo em cuidar das pessoas. E durante todo esse ano, onde nós temos falado de maturidade, nós vamos ouvir falar sobre o ano inteiro. Porque ela é uma jornada de crescimento. E ela é uma disciplina espiritual necessária na nossa vida. Porque se nós não nos disciplinarmos todos os dias e não lutarmos muitas das vezes contra a nossa carne, ela não vai se tornar uma prática de vida. E talvez você já esteja achando que a gente tenha sido muito repetitivo com algumas coisas. Mas mais uma vez, a gente quer falar com você da importância de você cuidar do seu irmão em Cristo. De você caminhar lado a lado, ombro a ombro com ele. De não deixar ele para trás. Eu sei que às vezes a nossa agenda nos aperta, às vezes a nossa agenda nos oprime. E muitas das vezes a gente perde o tempo. Às vezes passa 1, 2, 3, 4 meses. E quando a gente vai perceber, já tem tanto tempo que a gente não encontra alguém. Tem tanto tempo que a gente não fala com aquela pessoa. E agora o WhatsApp já não está sendo mais tão eficiente. E às vezes você tem que pegar o telefone e ligar para essa pessoa, para falar com ela. Mas essa é uma disciplina. Nós temos um privilégio gigante, que é ter o Espírito Santo em nossos corações. Aquele mesmo Espírito Santo que fez milagres, que desde Gênesis andou com o povo, que descia lá no Santo dos Santos. É esse Espírito Santo que está no seu coração. E é esse Espírito Santo que quer fazer morada de Deus em espírito em você. E é por isso que a última palavra que eu pedi para você destacar é a palavra morada. Porque Ele quer habitar de maneira constante em seu coração. Ele quer de fato fazer morada no seu coração.
Ele quer dirigir os passos da sua vida, os planos da sua vida, tudo aquilo que você fizer, seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, terceiro ponto da nossa mensagem, que tem como tema uma igreja edificada em Cristo, é a nossa vida comunitária. O ser igreja é uma disciplina espiritual necessária. E o quarto e último ponto que eu quero destacar com você é de que essa igreja, ela vive para fora. O objetivo do autor desta carta era mostrar para a igreja e mostrar para aqueles irmãos em Cristo que o privilégio que nós temos agora de termos o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, e sermos um pequeno Cristo aonde nós estivermos, não é simplesmente para o nosso deleite, não é simplesmente para o nosso benefício, não é simplesmente para alcançar aquilo que eu quero, os sonhos e os meus objetivos de vida. Não é simplesmente para dizer, eu sou o templo do Espírito Santo. Não. Mas era cumprir o propósito de fato da igreja, de ser relevante aonde ela está. Se nós, como comunidade Batista Hope, temos esse espaço que marca o local aonde a igreja se reúne durante este tempo, aonde as pessoas têm como uma referência de vir aqui, e muitas das vezes durante a semana, enquanto os meninos estão aqui trabalhando na rádio, pessoas batem aqui na porta, compartilhando suas lutas, suas dificuldades, compartilhando seus motivos de oração. Pessoas que passam aqui na frente, escaneando aquele QR Code gigante que tem lá no portão, ou anotando o número de WhatsApp. Elas sabem que aqui é o local onde a igreja se reúne. Mas durante a semana, a comunidade Batista Hope está espalhada em todo o Distrito Federal. Quando cada um dos irmãos da comunidade Batista Hope estão circulando no coletivo, estão pegando o metrô, estão em seus ambientes de trabalho, estão em seus ambientes de estudos, estão no meio dos seus familiares, a comunidade Batista Hope está lá, sendo relevante e cumprindo o seu papel. Porque o principal papel da igreja e o principal papel de cada um de nós, de sermos templos do Espírito Santo, é testemunharmos de Jesus. É sermos sal e luz aonde nós estamos. E este papel, ele é um papel coletivo da igreja como um todo, e ele também é um papel individual de todo cristão. Porque sabe quem é a comunidade Batista Hope lá no seu trabalho? Não é o pastor Fabrício, não é o pastor William, não é o irmão Josimar, não é nenhum dos líderes da igreja. Sabe quem é a comunidade Batista Hope lá no seu trabalho? É você. Sabe quem é o cristão lá no seu ambiente de estudo e entre a sua roda de amigos? É você. Muitos deles nem vão saber quem é o pastor Fabrício, quem é o pastor William, quem é o ministro de adoração Josimar. Eles não vão saber. Mas eles vão saber que a comunidade Batista Hope é o Evert, que a comunidade Batista Hope é o Rafael, que a comunidade Batista Hope é a Elidiane. Essa vai ser a referência deles para cada um de vocês. E depois, um pouco mais adiante, eles vão conhecer este grupo maior que está reunido aqui e que está agora
lá no YouTube, e eles vão conhecer esses líderes. Mas como igreja, nós temos um papel de viver para fora. A igreja, ela vive para fora. Não adianta simplesmente virmos aqui e celebrarmos aos domingos, Rebeca, adorarmos com belíssimas canções, termos um momento agradável com os nossos irmãos e sentirmos a presença do Espírito Santo aqui falando aos nossos corações, anotarmos todos os pontos da mensagem, sairmos daqui com tudo decorado na nossa mente, se isso não se tornar uma prática de vida na nossa segunda-feira. Se a gente não colocar esses ensinamentos para funcionar amanhã, se a gente não ser igreja lá aonde nós estamos, para os nossos companheiros de trabalho, para os nossos familiares, nada vai fazer sentido, e nós não cumpriremos o nosso papel. Nós somos edificados, estamos crescendo juntos, para nos tornarmos um templo santo no Senhor. E essa é uma jornada, que durante esse ano você vai ouvir a gente falar sobre maturidade, sobre essa jornada de crescimento, mas que ela não vai terminar neste ano. Porque nós só seremos um templo completamente finalizado, se a gente pode assim dizer, quando nós estivermos na glória com Cristo. Dia após dia, nós estamos em crescimento, nós estamos em construção. O Senhor está nos lapidando, o Senhor está moldando o meu e o seu coração. Às vezes, o aperto é um pouco maior. Às vezes a lasca que Deus quer tirar ali é um pouco maior e dói um pouco mais. Às vezes são coisas mais simples, às vezes o aperto é um pouquinho menor, é só uma voltinha ali que estava faltando dar no vaso, é só uma lasca da madeira que estava precisando tirar. Mas nós estamos em constante crescimento. O mundo espera a mensagem de esperança verdadeira. O mundo espera conhecer o verdadeiro Cristo. E nós, como igreja, precisamos levar essa mensagem. Muitas pessoas dizem conhecer a igreja, dizem conhecer a Cristo, mas na verdade têm conceitos completamente distorcidos sobre o que é a igreja e sobre o que é Cristo Jesus. Como alguns que a gente citou aqui semana passada. Muitas das vezes quando você fala em igreja, infelizmente as pessoas pensam em pessoas que vão levar o seu dinheiro. Muitas das vezes quando a gente fala em igreja, as pessoas pensam em pessoas que querem apenas ludibriar você de alguma maneira. Mas você que tem o templo do Espírito Santo, que é templo do Espírito Santo, que tem ele dentro do seu coração e conhece a verdadeira mensagem de esperança, precisa apresentar a essas pessoas essa verdadeira mensagem. Nós como igreja precisamos ser relevante todos os dias aonde nós estamos. Precisamos que elas vejam em nós o verdadeiro evangelho. Que as pessoas que estão ao nosso redor olhem para a nossa vida e falem assim: você tem alguma coisa diferente. Eu já ouvi falar muita coisa sobre igreja, mas eu acho que o que você acredita é diferente. E eu queria ouvir o que você acredita. Eu queria saber o que você crê, porque você tem alguma coisa diferente das outras pessoas que eu convivo. E eu quero saber o que você crê. Que crença é essa que você segue? Precisamos de fato ser pequenos Cristos diante do mundo em que nós estamos. Eu já compartilhei esse testemunho aqui e eu caminho para o fim compartilhando ele mais uma vez para você que talvez não tenha ouvido. Um dos rapazes que eu tive a oportunidade de discipular antes de vir para cá, meu amigo de infância, trabalhava dentro de uma universidade.
E todas as vezes ele era afrontado com as questões que circulam dentro do meio universitário com relação à sua fé. Muitas pessoas que trabalhavam na sua equipe sabiam que ele era cristão e levantavam alguns assuntos exatamente para tentar confrontar ele, instigar ele. E falar: você viu as notícias que saíram essa semana sobre igreja? Você viram as notícias que saíram sobre pastores, sobre líderes de igreja, na internet essa semana? Você leu a notícia que diz sobre isso, 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 isso? O que você tem a dizer? É essa igreja que você vai todos os domingos? É para esse Deus que você serve e que você dedica a sua vida? Para estar lá, eu prefiro viver do jeito que eu vivo a minha vida. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia, eu conheço Deus, porque eu tenho uma Bíblia lá em casa e eu leio ela. E teve um determinado momento da jornada que ele me procurou e falou assim: William, eu quero sair desse trabalho, porque eu não aguento mais, eu vou pedir para sair. E eu falei: calma aí, meu irmão, segura aí, tu não orou pedindo emprego, olha o emprego aí, agora tu quer sair, me ajuda aí, meu irmão, porque se tu sair eu não vou orar para Deus mandar outro não. E ali a gente começou a orar. Eu falei: segura firme as pontas aí, nós vamos orar junto. E começamos a orar juntos e orar. E aí eu falei: lembra que a gente estava orando para Deus te dar a oportunidade de compartilhar o evangelho? Olha ali. Aí ele falou: não, mas com isso daí não dá não, não aguento, com isso aí eu não consigo não, rapaz, meu coração, eu sou humano. Eu falei: ué, meu irmão, mas calma aí, é lá que você está. E ali foi uma luta. E a gente foi conversando, orando, lendo a Bíblia. E ele questionava de lá e eu rebatia daqui. E nós fomos ali caminhando. Até então, depois de alguns meses, suportando em amor, uma dessas pessoas falou para ele assim: olha, você está aqui trabalhando com a gente? E você sabe que a gente não é fácil. Mas você é um cara diferente. Porque você sempre, mesmo que você não concordasse com a gente, você sempre nos respeitou muito. E você sempre falou com a gente com muita atenção. Você sempre foi muito zeloso no seu trabalho, nas coisas que você faz. E a gente queria ouvir de você. Queria que você falasse para a gente. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse Deus que você segue? Que igreja é essa que você vai? Porque você tem alguma coisa diferente. A gente quer ouvir de você quem é esse Jesus. E ali diante do seu ambiente de trabalho, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho, agora sim com palavras, para aquelas pessoas de quem era Jesus Cristo. Passaram alguns dias, as coisas foram engrossando. E um deles chamou ele para almoçar e falou assim: olha, estou com um problema na minha casa, na minha família. E eu queria compartilhar com você. Eu queria que você me ajudasse nessa caminhada. Estou afastado do evangelho. Estou afastado de Cristo. E ali as coisas foram caminhando. Alguns meses depois, pelo menos uma vez por semana, todas as manhãs, antes de começar o expediente, aquela equipe realizava um momento de devocional no seu ambiente de trabalho, lendo a Bíblia, compartilhando o evangelho e discutindo questões da fé. De vez em quando os debates continuavam surgindo, mas agora num outro contexto, numa outra perspectiva. Debates com o objetivo de entender e compreender as Sagradas Escrituras, de compreender o Evangelho, e não de afrontar um ao outro, mas sim de tentar entender o que a Bíblia queria dizer sobre determinado assunto e por que determinadas pessoas agiam completamente diferente daquilo que estava na Palavra de Deus. Esse jovem que eu compartilhei o testemunho, eu fiz questão de compartilhar com você, ele não é pastor, ele não é seminarista,
Ele não é professor de escola bíblica dominical. Mas ele é um cristão, temente a Deus. Trabalha na área de tecnologia, extremamente tímido. Muita dificuldade de falar com pessoas, de se relacionar com as pessoas. Mas traz resoluções de problemas técnicos de maneira extraordinária. Mas que entendeu de que ele precisa ser um pequeno Cristo em todos os locais. E que eu não iria alcançar aquelas pessoas. Era responsabilidade dele. E Deus colocou ele lá. Depois de mais alguns meses, a gente reunido, orando e ainda nessa caminhada, preparando para vir para cá, comunicando a ele a minha vinda, ele falou comigo: olha, hoje eu consigo entender por que Deus me colocou naquele emprego. Era para eu alcançar aquelas pessoas. Passado mais alguns meses de caminhada, todas aquelas pessoas ouviram a Cristo, conheceram o Evangelho. Algumas reconheceram a Jesus como Salvador, outras não, mas tiveram uma oportunidade válida de ouvir verdadeiramente quem é Cristo Jesus. Ele então recebe uma outra proposta de emprego e sai dessa empresa para um outro local. Melhor para ele, para a sua carreira, para o seu desenvolvimento. E ali a gente viu a mão de Deus agindo no momento certo e na hora certa. Eu fiz questão de compartilhar esse testemunho com você, porque muitas das vezes quando nós compartilhamos da minha vida, do pastor Fabrício, as pessoas falam: mas você é missionário, você é pastor, isso é fácil para você. Não é não. Mas eu fiz questão de falar desse testemunho porque ele é uma pessoa comum como você. É um cristão que tem a sua rotina, que amanhã vai levantar cedo, vai pegar o transporte público e vai para o trabalho. E tem lá seus amigos, seus companheiros de equipe que muitas das vezes não são, como a gente costuma dizer, flor que se cheire. Não são dos melhores amigos. São pessoas que às vezes estão ali jogando farpa, estão tentando sempre passar a rasteira em você, estão tentando sempre te caluniar, estão tentando sempre levantar a bola para criticar aquilo que você crê e que você acredita. É você que talvez está aí na sua juventude, e nesse momento da juventude, as pessoas querem dizer que não, o que você precisa mesmo é viver do jeito que você quer, o importante é você ser feliz. Não importa os princípios bíblicos, não importa se isso fere os princípios, o importante é você estar se sentindo feliz, você estar se sentindo realizada, é isso que importa. E quando a gente olha para a palavra de Deus, e durante todos esses dias que nós temos falado sobre maturidade, nós precisamos colocar isso em prática, para que de fato uma igreja edificada em Cristo cresça e se desenvolva. Nós precisamos viver essa vida comunitária e nós precisamos viver para fora. Eu quero convidar aqui nosso ministério de adoração e eu quero convidar você a encerrar este momento, esta reflexão, orando, colocando a sua vida mais uma vez diante do altar do Senhor, exaltando o nome do nosso Deus e pedindo para que Ele te dê direção e para que Ele te ajude a viver essa disciplina da vida comunitária, para que de fato você consiga dia após dia cuidar do seu irmão, andar lado a lado com ele, ajudar a ele na caminhada, buscar aqueles que talvez estejam um pouco distantes, que você tem sentido falta deles, aqueles que talvez você tenha percebido que estão um pouco desanimados, que estão abatidos, que estão passando por enfermidades, e aqueles talvez que não tenham nenhum problema aparente, mas são seus irmãos em Cristo, e que você não precisa esperar ele passar por uma dificuldade para procurar, mas você pode ligar para ele amanhã e falar assim: meu irmão, eu ouvi uma mensagem ontem, e ela falou que a gente precisa viver a disciplina, uma disciplina espiritual, de ser igreja, de estarmos juntos em comunidade, e eu liguei para saber como que você está.
Lembra? Não faça a pergunta respondendo, para não intimidar o seu irmão. Não vai perguntar para ele assim: e aí, tá tudo bem, né? Você já está dizendo que está tudo bem. Pergunte para ele: como você está? Como foi a sua semana? Como eu posso orar por você? Faça isso nessa semana. E ore para que Deus também te ajude a ser igreja aonde você está, no seu ambiente de trabalho. Eu não sei qual é, eu não sei quais são os desafios que você tem. Talvez você não gostaria de ouvir esse testemunho, de ouvir essa mensagem hoje, porque você começou a trazer à sua memória alguns amigos, talvez do seu trabalho, do seu ciclo de amizade, que são aqueles espinhos na carne. E nessa noite o Espírito Santo está te incomodando a falar assim: é esse aí que você tem que procurar, é esse aí que você tem que ir atrás, é com ele que você tem que compartilhar. Eu queria te desafiar a, quando chegar amanhã na segunda-feira, que você olhar para essa pessoa, você não simplesmente fingir que esqueceu e virar para o outro lado. Mas eu vou orar para que o Espírito Santo incomode o seu coração e você fala assim: Jesus, me dá força, que agora é a hora. E você vai até essa pessoa para compartilhar do Evangelho com ela. Talvez essa caminhada não aconteça toda manhã. Talvez você vai ter que buscar uma oportunidade, começar a orar, começar a tentar um contato, tentar uma aproximação, mas sempre atento, orando para que Deus te dê a oportunidade, o momento adequado, mas que você não perca isso de vista. Que as pessoas olhem para cada um de vocês e falem ali: Comunidade Batista Hope está ali, Cristo Jesus está ali, naquela pessoa. Eu consigo ver, eu consigo presenciar que aquela pessoa ali é um servo de Cristo. Eu consigo perceber que aquela pessoa tem alguma coisa de diferente. E eu quero convidar você a, durante essa próxima canção, ter esse momento de adoração ao Senhor, de celebrar e de abrir o seu coração diante do Senhor e clamar a Ele.